Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A associação, o princípio da associação, nos faz lembrar que a pessoa humana não é somente sagrada por ter sido criada à imagem e semelhança de Deus, mas ela também tem uma relação social com o outro, com o próximo. A maneira como a sociedade é organizada afeta a vida e sua dignidade. A primeira associação é a família. Também nos associamos como instituições e organismos que visam o crescimento, a proteção e a realização da pessoa humana. No compêndio da doutrina social número 91, nos lembra que nem sempre este direito à associação é respeitado. Já existe, de certa forma, um padrão de associação. Exemplo, nós moramos num bairro que pertence a um município, onde, como cidadãos, votamos para escolher as pessoas que melhor cuidarão do bairro, da cidade, das pessoas. Este município está dentro de um estado, onde também escolhemos o responsável, o administrador, que deve sempre olhar para o bem e a dignidade das pessoas. Este estado, por sua vez, está dentro de um país, onde também escolhemos a pessoa que irá gerir, administrar, planejar a melhor forma de realização do bem comum. Mas nada disso acontece sem nosso envolvimento. Sendo assim, temos dispositivos para nos associarmos e exigirmos que o bem comum prevaleça. No mundo do trabalho, os trabalhadores associam-se em sindicatos e outros organismos. Nós, como família vicentina, realizamos a nossa associação como membros desta grande família espiritual vicentina que mostra sua preocupação para com os pobres, que eles não sejam esquecidos. Cobrar dos políticos que levem em conta em suas decisões leis que promovam os mais pobres. Por isso, é importante perguntar aqui: você tem consciência de que faz parte de uma grande família? Você conhece ou já ouviu falar de algum outro ramo que compõe nossa família vicentina? Veja algumas formas de associações que existem hoje: uniões e centros de estudo, associações, sociedades operárias, sindicatos, cooperativas, bancos rurais, seguros, obras de assistência e outros. Tenhamos a maturidade de perceber e reconhecer que não é pela má experiência de alguns destes tipos de associação que devemos condenar toda e qualquer forma de associação. Reconhecer que, graças a isto, muitas melhorias têm ocorrido na vida das pessoas. Salários, horas de trabalho, garantias, deveres e direitos. Enquanto falo sobre isso, me vem à mente a atitude de Frederico Ozanam, que foi reconhecidamente um dos precursores da doutrina social da Igreja, porque para ele estava muito claro que os operários precisavam estar organizados para reivindicar melhorias e qualidade de vida. Assim dizia: o trabalho do agricultor, o artesão, o comerciante, as associações de trabalhadores, as obras de utilidade pública de iniciativa estatal,
que oferecessem hospitalidade aos trabalhadores que carecem de trabalho ou recursos. Farei todo o possível para pedir medidas de justiça e segurança social para aliviar o sofrimento da população. Falamos aqui até de experiências que têm surgido mundo afora, de associações específicas de uma área que visam o aperfeiçoamento, a atenção, melhorias para a vida humana. Um exemplo, as associações católicas de médicos, que, além de avaliarem os avanços científicos da medicina, também fazem estas reflexões a partir de sua consciência e da sua fé. Outras associações existem e outras são possíveis de existir. Professores, advogados, culturais, esportivas, econômicas, familiares, operárias, sanitárias, recreativas. A Família Vicentina Internacional, recentemente, começou a colocar isto em prática. Ela utiliza o nome de fraternidades, mas que, na verdade e na prática, é uma associação por áreas afim. Psicólogos, advogados, radialistas e outros. Todas estas associações se fazem necessárias para formar a consciência de cada pessoa para o bem comum. Por isso, reforçamos o pensamento de que, sobre todos os direitos, juntamente com o desejo de ver garantido estes mesmos direitos, é que nasce o direito de associar-se. As associações têm por finalidade defender os interesses vitais dos empregados nas mais diversas profissões. O santo Papa João Paulo II dizia assim na encíclica Laborem Exercens, sobre o trabalho humano, número 20. Estas associações levam o nome de sindicatos. É o reconhecimento da Igreja para que estas associações atinjam seus objetivos. Disse há pouco e repito, que tenhamos a maturidade de discernir entre boas e más experiências neste campo. Toda associação, de modo especial no mundo do trabalho, sempre terá um olhar atento para a qualidade de vida das pessoas. Mais importante que o capital é a pessoa. Isto por si só já cria muitos conflitos, porque o empresariado sempre olha com prioridade para o capital. Para nós está bem claro que é a economia que deve servir as pessoas e não o contrário. Acredito que todas as encíclicas sociais sempre lembram deste princípio, mas foi a encíclica Rerum Novarum de 1891 que pontuou o seu significado. O direito de associar-se foi-lhes outorgado pela própria natureza. E a sociedade civil foi instituída para proteger o direito natural e não para o aniquilar. Todas as associações públicas e particulares tiram a sua origem de um mesmo princípio, a natural sociabilidade do homem. Impressiona este olhar atento da encíclica Pacem Terris, que diz: tais associações e organismos devem considerar-se instrumentos indispensáveis à defesa da dignidade e liberdade da pessoa humana. A Igreja, atenta aos detalhes, lembra que compete ao Estado apoiar e incentivar a criação e manutenção destas associações, salvo se visarem a fins incompatíveis com a justiça.
Este princípio é tão caro para nós, família vicentina, porque nos mostra que quando forem organizadas associações que visam o bem da vida humana, seremos capazes de grandes coisas. Além dos exemplos que citei acima, da iniciativa da família Vicentina Internacional, temos o belo exemplo que vem de Madagascar, da cidade de Antananarivo, quando o padre Pedro Opeka e os ex-catadores de reciclado do lixão da cidade fundaram uma associação chamada Akamassoa, significa bons amigos. A primeira atividade desta associação foi a de providenciar pedras para a pavimentação de estradas da região. Homens e mulheres trabalhavam ali, ao invés de estarem nos lixões, para garantir o seu sustento e o seu ganha-pão. A associação cresceu, estruturou-se e hoje é um modelo e referência para muitas outras associações que estão no seu início. Em setembro de 2019, o Papa Francisco visitou esta associação e, do ponto mais alto desta localidade, deu a sua bênção para aquelas pessoas e para toda a cidade. A Associação Akamassoa foi fundada no ano de 1989. A própria Sociedade de São Vicente de Paulo, independente de seu caráter religioso, é uma forma de associação. Pessoas de bem, homens e mulheres, jovens e crianças, que se propõem a aliviar o sofrimento dos mais pobres em colaboração com toda a família vicentina. Por esta razão e outras, este princípio deve ser valorizado por nós, família vicentina. E ele responde ao nosso desejo de promovermos aos mais pobres.